começar a ler uma webtoon que no primeiro capítulo você já vê o pai do Prota se suicidando após ter sido traído por todos os seus companheiros, e graças a isso a gente vê que o Prota fez todo mundo virar de cabeça pra baixo. Ficou curioso? Vem comigo então que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Que fala o Art. Galera, aqui o vídeo começa apenas dando aquela relembrada que esse vídeo vão conter spoilers caso você ainda não tenha dado uma olhada nos primeiros capítulos. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E galera, o que eu vou estar fazendo aqui é apenas dar uma palhinha do que no caso seria Legend of the Northern Blade. Bom, agora recado dado e vamos continuar. E galera, tudo começa com a lendária lei Noite Silenciosa, que acabou tocando o terror e acabou criando muito caos dentro de Murim, o que fez com que uma galera se reunisse justamente para fazer a Aliança Celestial Central, o que fez com que eventualmente tudo isso desse bem certo e eles conseguissem expulsar a Noite Silenciosa de Murim para um lugar mais ao norte, onde eles acabariam não incomodando ninguém. Só como eventualmente eles sempre voltavam, acabou que eles acabaram tendo que tomar medidas e por isso eles acabaram tendo que terceirizar a situação, fazendo com que uma nova instituição fosse criada para poder manter a Noite Silenciosa afastada de toda Murim, o que futuramente fez com que fosse criada a Seita Celestial do Norte. E logo depois de ter sido criada, o primeiro líder dessa galera acabou conseguindo uma grande quantidade de não só artes marciais como também elixires, e por também terem conseguido manter boa parte da galera afastada da Noite Silenciosa, eles também ganharam um grande prestígio e eventualmente também conseguiram vários discípulos para serem treinados para poder manter toda a Noite Silenciosa afastada. E nessa época parecia que nada podia parar a Seita Celestial do Norte, fazendo com que a Noite Silenciosa eventualmente também acabasse teoricamente desistindo de Murim na quarta geração, que foi a geração. Ao chegar na quarta geração é aí que a gente já vê que a Noite Silenciosa por algum motivo acaba sumindo eventualmente, sendo que dentro dessa geração a gente tinha o cara que era conhecido como Muralha do Norte naquele momento, além de ter os 4 líderes, ou no caso pilares, que seguiam ele durante as últimas batalhas, que no caso seria o Kyung-Moon-Sun, que era conhecido por conseguir utilizar os punhos para poder lutar, o Yo-Kong-Hu, que utilizava uma espécie de chicote, o Kyung-Moon-Sun, que utilizava uma lança, e a gente também teria no caso o Yong-Chen-Huan, que utilizaria uma espada para os seus combates, e todos eles seguiam os comandos do Jin Quan-Hu, que no caso seria o pai do protagonista e, como eu falei anteriormente, líder da Seita Celestial do Norte. Só que quando a Noite Silenciosa acabou se acalmando e deixando Murim em paz, foi aí que a gente viu que a Aliança Celestial Central, do exato momento que viu isso, resolveu botar um fim na Seita Celestial do Norte por achar que eles poderiam ser um problema, já que eles tinham se tornado tão grandes ou até maiores do que a própria Seita Celestial Central. Aqui durante tudo isso a gente vê que o protagonista acaba assistindo de camarote toda aquela traição ocorrendo com o pai dele, já que tinham armado obviamente para ele, e para completar, o pai dele acabou negociando a própria morte justamente para que o seu filho continuasse vivo. E nisso a gente vê que depois que ele acabou dissolvendo a sua seita poucos minutos antes de acabar morrendo, ele também acabou deixando algo pro filho, que a gente só foi descobrir um pouco depois, já que a gente viu que durante todos esses 3 anos, após tudo que aconteceu com o pai e a seita, a gente vê que ele acaba passando por diversos problemas, como fome ou então miséria, além da tortura, que acabam sempre fazendo com ele justamente por acharem que ainda tinha alguma coisa escondida na Seita Celestial do Norte. Só que ainda tinham algumas coisas boas que ele acabava fazendo, como por exemplo subir até a torre mais alta da Seita Celestial do Norte, e foi aí que a gente descobriu o porquê dele nunca deixar as coisas em evidência, já que o pai dele tinha dito para ele que toda a técnica secreta da Seita Celestial do Norte tinha sido transcrevida na própria Seita Celestial do Norte. Além de mais um detalhe, galera, porque caso ele não soubesse uma língua secreta que só o pai dele sabia e tinha ensinado para ele, ao invés de ensinar artes marciais, ele nunca teria conseguido aprender todos os ataques e habilidades que ele acabou conseguindo aprender ao ler todas aquelas escrituras que estavam dentro da Seita Celestial do Norte. Sendo que a gente ainda vê que existia um dos membros da Seita Celestial do Norte que ainda se mantinha fiel a todo esse papel de poder proteger e ajudar ele no meio de tudo isso. Só que tudo isso meio que muda no momento em que ele acaba descobrindo através dessa pessoa que um homem chamado Dan Su-cheon estava em ascensão em Murim, e tudo isso não foi à toa, já que mais pra frente a gente descobre que futuramente esse cara acabou aparecendo dentro da Seita Celestial do Norte futuramente. Só que antes disso rolaram algumas coisas, como o fato de que na hora que o Jin volta pra dentro
dos seus aposentos, ele também percebe que tinha alguém tentando matar ele, fazendo com que a pessoa fizesse ele confirmar que ele era a pessoa responsável por toda a seita celestial do norte, até que em seguida a gente descobre que essa pessoa acaba caindo. Pra completar, o que vocês acham que o Prota acaba fazendo nesse momento? Ele acaba jogando ela pra outro canto ou termina de matar ela? Não, provavelmente muitos de vocês nem imaginariam que ele acabou cuidando dela todo esse tempo, escondida, para que ninguém percebesse que ela tava ali e curando ela de todas as suas feridas graves que ela tinha. Daí, conforme o tempo se passou, a gente vê que ela acaba acordando e parece que de começo rola uma relação meio estranha, onde eles meio que simplesmente esqueceram que anteriormente ela acabou tentando matar ele, sendo que ele cuidou dela por 3 dias, durante todo o momento que ela tava inconsciente. E detalhe, galera, ele só não foi atacado por ela novamente e ele também não é atacado por outras pessoas, porque ele acaba sempre tendo a vantagem de ser subestimado por todos os outros que estão à sua volta. Daí, depois que se passa algum tempo e eles acabam meio que tendo algumas conversas, é aí que a gente descobre que o tal de Dan Su-cheon resolveu aparecer junto da Semun Hye, além do Shin Woo-lee e a sua irmã Shin So-ha, já que cada um deles representava a descendência dos 9 céus, que no caso seria a Aliança Celestial Central. Sendo que muitos de vocês devem estar curiosos para saber o porquê desses 4 terem ido até de repente dentro da seita celestial do norte. Só que tudo isso era um plano que eles tinham de utilizar o Jin para conseguir alcançar os seus próprios objetivos. E nisso a gente vê que eles acabam chamando ele para um jantar junto com a garota que tava com ele. E isso só rolou porque simplesmente o Jin, né, o protagonista, acabou falando que ela era uma espécie de prima, uma parente distante dele. E a gente vê que eles meio que acabam aceitando isso, né? Afinal, eles queriam o Jin pros planos dele. E por causa disso a gente vê que pouco tempo depois o Shin Woo-lee acaba meio que sacaneando o Prota, tentando brincar com uma das armas dele, crente que o cara ia desviar. E por um segundo a gente até vê o Prota meio que lançando ou tentando atacar ele naquele momento, só que ele percebeu que aquilo seria incrivelmente prejudicial para ele, o que fez com que ele cessasse aquilo e recebesse o golpe. Daí por causa disso ele acaba sendo repreendido, só que quem acaba ficando com a carga de ter que cuidar do Prota é a própria Haseo mais pra frente. Só que o que ele não sabia é que ela tava prestes a se despedir dele, justamente porque ela era parte de um outro grupo que até aquele momento era meio misterioso e tinha vindo buscar ela anteriormente, inclusive curando ela da ferida fatal que tinham implicado nela. Sendo que em paralelo a esses acontecimentos a gente descobre que o Dan Su-cheon também era um cara que tava próximo dali e acabou chegando um pouco depois, fazendo com que ele enfrentasse uns caras meio estranhos que estavam na surdina colados nele. E por causa disso a gente descobriu que esses caras pertenciam a um cara que era conhecido como o demônio do caos primordial, o Tai Mu Kang. Sendo que em paralelo a todos esses acontecimentos a gente vê que o Dan Su-cheon, o cara que era responsável por todo esse pessoal que tinha chegado na seita celestial do norte, ainda não tinha aparecido, e justamente porque ele provavelmente tinha acabado de sair de um dos seus desafios e ele percebeu também que ele estava sendo acompanhado por uma galerinha bem peculiar na cola dele. Bom, é claro que isso não foi problema pro cara, já que ele desceu uma porrada em todo mundo em um piscar de olhos, só que ele não descobriu quem era o responsável por ter mandado aquela galera. E nisso a gente meio que descobre mais pra frente, fora que não demora muito tempo pra ele descobrir que a galera dele acabou sendo massacrada, e ele fica até curioso pra saber quem foi o responsável por tudo isso. Fora que quando a gente volta pra seita celestial do norte, a gente descobre que o Mulsan, que a gente também descobre que tinham passado muito triste, já que o cara que aborda ele nesse momento era um antigo amigo dele. E eu digo era, galera, porque ele foi um talarico que acabou arrancando a mulher do cara, e foi por causa disso que ele provavelmente deve ter acabado indo pra seita celestial do norte. E após tudo isso a gente vê que em um flashback a Haseo acabou ganhando um presente do Jin no seu último dia dentro da seita celestial do norte, confirmando um pouco que talvez esses dois possam ter algo a mais no futuro. Além de, após tudo isso, a gente vê que ele fica todo neurótico e doido pra conseguir mais poder e ficar bem mais forte, pra poder provar e criar uma humilhação muito grande pra pessoa que fez ele sentir tanta raiva. Só que o que ele não esperava é que no meio desse acesso de fúria, alguém misterioso ia acabar ajudando ele a dispersar toda essa raiva, e fazendo isso ele automaticamente conseguiu treinar melhor. E além de tudo isso, a gente vê que os laços entre a Haseo e o Jin acabam se estreitando pelo fato de ele ter dado um presente pra ela no seu último dia ali, o que a gente já vê que o cara que era responsável por olhar ela eventualmente não gostou, já que ele achou que aquilo poderia ser uma distração, e provavelmente ela é alguém muito importante que vai ser revelado no futuro eventualmente. Só que mais pra frente, o que a gente vê? A gente descobre que o Dan Seo acaba chegando dentro da seita celestial do norte, e por causa disso é aí que a gente vê ele junto dos outros convidando mais uma vez o Jin pra poder jantar junto com eles, e de quebra a Haseo acaba indo junto com ele justamente por ela ser prima, e porque eles também queriam fazer uma cortesia pro Jin, já que o Shin Woo-lee tinha estragado tudo, meio que largando a espada no braço do cara. E graças a isso é aí que a gente vê que tudo tava meio que indo nos conformes, até que logo depois a gente descobre que eles estavam sendo atacados naquele momento pelo demônio celestial primordial, e graças a isso a gente vê que ele e o Dan Su-cheon acabam saindo na porrada
porrada, fazendo com que o Dan tomasse a maior surra da vida dele. E eventualmente a gente vê que o Shin também acaba sendo massacrado, e por causa disso ele também perde a irmã dele nesse combate, e da forma mais idiota possível, porque ela achou que ia conseguir parar o cara que simplesmente esmigalhava os outros na porrada, única e exclusivamente humilhando ele. E bom, é claro que isso não deu nenhum resultado bom, já que ele rapidamente acabou com ela segundos depois. Fora que dentro desse embate a gente vê que a Soha era a única que parecia estar familiarizada com esse cara, mostrando que a galera dela já tinha batido de frente com ele. Fora que no meio desse combate a gente vê que a Moon-Hye acabou meio que optando por correr, e isso enquanto ela tinha botado o demônio celestial primordial em transe, e isso tudo enquanto ela pegava o Dan e o Shin na esperança de que eles ficassem vivos. E aí que a gente vê que a Haseo era o principal alvo desse demônio do caos primordial, e isso fez com que os dois saíssem na porrada e o Jin descobrisse que ela era parte da noite silenciosa. E isso a gente vê que a Haseo sempre foi o principal objetivo dele ali desde o início, e tudo isso porque ela pertencia à noite silenciosa, mais especificamente sendo categorizada como uma próxima bruxa da noite branca, já que assim como a seita celestial do norte tinha os seus 4 pilares, a noite silenciosa também tinha 4 lordes demônios que eram reconhecidos como redemoinho das trevas. E nisso a gente vê que um primeiro deles seria descrito como Deus Negro da Lança, o segundo Berserk da Destruição, e a terceira, no caso, a bruxa da noite branca, sendo que nesse momento a gente vê que o Jin meio que fica surpreso também, porque ele não esperava que ela fosse uma descendente daquela mulher, mas pelo que dava pra ver, pelo visto, a Haseo nem conseguiu arranhar ele naquele momento, fazendo com que o esforço dela fosse inútil. Só que o que ele não esperava era que nesse momento a gente ia ver o Prota arregaçando e mostrando as suas habilidades pra poder salvar a Haseo nesse momento, sendo que mesmo o Jin tava meio incerto se ele ia conseguir utilizar as habilidades que ele tinha treinado por muito tempo. Só que como ele tava meio que sem opções, ele meio que caiu pro palco naquele momento, fazendo com que o Jin só conseguisse desviar de todos os ataques. Mas no momento que ele viu que a Haseo tava prestes a se machucar dentro daquele combate, foi aí que ele resolveu agir, dispersando todos os ataques do demônio do caos como se não fosse nada demais. E é aí que ele acaba partindo e atacando o demônio como se não fosse nada demais. E é aí que a gente vê que ele conseguiu despedir um golpe certeiro no demônio do caos. E nisso a gente vê que até a Haseo tentou continuar ajudando o Jin, mas não funcionou. E como consequência a gente viu que ela quase foi morta, se não fosse pelo fato da mestra dela ter chegado no local, fazendo com que ali a gente visse que toda aquela bagunça foi encerrada naquele momento. Fora que a gente ainda viu que os caras tentaram eliminar o Jin justamente por ele ser um perigo, devido a todo o histórico que a Noite Silenciosa e a Aliança Celestial do Norte tiveram no passado. Mas eu vou estar parando por aqui, porque senão eu vou fazer um vídeo muito grande. E se você tá curtindo e quer ver outros conteúdos como esse, ou então novas obras que eu vou estar trazendo futuramente, se inscrevam no canal e deixem um like, porque desse modo eu vou estar trazendo as obras que vocês querem, caso vocês comentem também, para eu ter uma ideia do que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal. E não esqueçam de deixar o like se vocês curtiram esse vídeo, fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!